Então, seja mal-vindo, voluntário e voluntária. Eu sou o Jota e você está no lugar errado. Este é o canal Beatriz Está Viva, um canal dedicado a fazer teorias sobre desventuras em série, o que é uma péssima ideia. Mas, já que estamos aqui, hoje vamos falar a respeito de um assunto que eu já falei, acho que pelo menos 2 vezes, e é um assunto muito recorrente, que é o que tem no açucareiro. Mas Jota, se você já falou sobre isso, por que você está falando sobre isso de novo? Por como eu falei no meu último vídeo, o que tem dentro do açucareiro é um assunto que os teóricos de desventuras em série sempre têm opiniões divergentes. Existem as teorias mais populares, existem as teorias menos populares, existem as teorias que já se mostraram completamente erradas. E eu tenho uma teoria já publicada a respeito do que tem dentro do açucareiro. Uma teoria que só eu fui o primeiro pelo menos, a publicar algo assim, né? Eu já escrevi e já lancei o vídeo mostrando que dentro do açucareiro tem um apito capaz de invocar o animal conhecido como grande desconhecido. No entanto, eu também já fiz outras duas teorias muito coerentes e interessantes a respeito do que tem dentro do açucareiro. E na verdade, essas teorias são até melhores do que a minha teoria anterior. Jota, então qual é a verdade? Gente, são teorias, são teorias. Então, você não vai ter uma resposta sobre o que é verdade ou o que não é verdade. O que você vai ter são evidências. E aí você precisa analisar por conta própria quais são as melhores evidências e analisar quais são os contra-argumentos, né? A favor ou contra, né? Se são contra, são sempre contra esses argumentos. E então decidir naquilo que você prefere acreditar, né? Estamos falando sobre teorias de um livro ficcional, não estamos descobrindo a cura do câncer nem o sentido da vida, estamos apenas falando a respeito de a teoria de desventuras em série. Então, eu posso discordar de mim mesmo, já fiz isso aqui no canal, então farei novamente. Então, primeira pergunta, Jota, por que você acha que essa sua teoria nova é melhor do que a teoria do apito? Eu gostava tanto da teoria do apito. Bem, como você deve saber, eu faço parte de uma comunidade internacional de voluntários chamado Dark Venus 667, onde pessoas que apreciam a obra de Lemony Snicket trocam informações importantes, teorias a respeito do trabalho de Desventuras em Série. Publiquei lá a teoria a respeito do açucareiro e houveram contra-argumentos fortes a respeito da teoria do apito. A teoria do apito, uma das bases da teoria é que existem animais controlados por apitos dentro do universo de Desventuras em Série, controlado por sonhos. E eu usei como exemplo dois momentos. Um momento muito conhecido, e aqui eu vou dar um spoiler de All the Wrong Questions, certo? De só perguntas erradas. Se você não leu ainda, tape os ouvidos. Existe um animal gigantesco em forma de ponto de interrogação, controlado por sonhos, lá em só perguntas erradas, a fera ressonante. Então, o vilão da série, Hang Fire, ele estava atrás de uma estatueta e essa estatueta funcionava como um apito. Né? Quando o Lemony Snicket soprou, aquele animal gigantesco foi capaz de ser controlado por ele, inclusive ele foi obrigado a obedecer às ordens de Lemony Snicket. Então eu só fiz somar um mais um e dizer, né? O grande desconhecido, pelo menos uma das entidades em forma de ponto de interrogação, é essa fera ressonante, só que maior. E o açucareiro tinha um apito. E eu dei como exemplo, como evidência dentro de Desventuras em Série, isso, né? Usei como evidência o fato de que o homem com barba, mas sem cabelo,
e a mulher com cabelo mais sem barba, eles usavam apitos para controlar as aves, né, as águias. Também usei como evidência o fato do capitão Underhead e uma mulher desconhecida e o Phil eles terem acesso, evidentemente, ao açucareiro que estava na Gruta Gorgônia, né? A mulher desconhecida trouxe esse açucareiro para o Queequeg e aí eles usaram o apito que estava lá dentro para poder sair do submarino. E aí tudo se encaixava. O que eles queriam, né, era levar o açucareiro até o Hotel Desenlace, que ficava próximo ao oceano. Em algum momento, o apito seria usado para poder invocar o grande desconhecido e então fazer ali, usar o grande desconhecido como arma, né? Essa é uma teoria muito interessante e vou dizer assim, é a teoria mais divertida sobre o que tem no açucareiro que eu tenho acesso. As outras teorias que eu vou falar agora, elas também funcionam bem, funcionam até melhor. Não são tão divertidas assim, né? Mas funcionam melhor. A primeira teoria, assim, por que essa teoria minha foi? Quais foram os contra-argumentos? Tem a ver com o apito, né? O apito que eu usei como exemplo para no universo de aventuras em série, né? O apito usado para controlar as aves. De acordo com Dante, um dos teóricos de aventuras em série, que é o meu rival lá, ele falou o seguinte: J, se Daniel Handler de fato quisesse dar atenção especial ao apito em si, ele teria usado adjetivos melhores para descrever o apito lá em Escorregador de Gelo, mas não foi o caso. O apito em si não tem nenhum destaque e aparentemente o que controla as aves não é o apito, mas sim o treinamento que foi dado às aves. No caso, o homem com barba mais sem cabelo e a mulher com cabelo mais sem barba, eles são como treinadores daquelas aves e aquelas aves obedecem a eles por causa disso. Né? Se esse mesmo apito fosse entregue na mão de outra pessoa, é pouco provável que qualquer pessoa conseguiria controlar as aves usando o mesmo apito, né? Porque o apito não tem propriedades em si, mas o tipo de assovio, o tom, as expressões faciais e o que é falado, né, logo após apitar. Isso é um treinamento de animal feito normalmente. Em nosso universo isso acontece, né? E então não é que o apito em si tem algum tipo de propriedade capaz de controlar aquelas aves, diferentemente do caso lá em Só Perguntas Erradas, onde a estatueta em si tinha a capacidade de controlar aquele animal, né? Tanto que não importa quem tivesse acesso à estatueta controlaria aquele animal. É um caso diferente, é um caso diferente. Então, apesar desse argumento não desacreditar a teoria, ele tira muito do poder que a teoria tinha. Porque eu gosto de fundamentar minhas teorias de desventuras em série apenas em desventuras em série, sem ter que recorrer a só perguntas erradas. Porque, afinal de contas, o Daniel Handler ele não tinha ainda idealizado só perguntas erradas quando ele escreveu Desventuras em Série, né? Os 13 livros originais, a autobiografia não autorizada e o The Beatrice Letters, né? Então foi algo que veio depois. Então a teoria boa de Desventuras em Série precisa usar como evidências coisas que vieram de Desventuras em Série e no máximo aí de Beatrice Letras e da autobiografia não autorizada. Usar só perguntas erradas para fundamentar uma teoria de desventuras em série não tem sustentação lógica, né? Pode ser feito, muita gente faz, mas não tem uma sustentação lógica devido ao que eu disse. Então, a teoria deu um downgrade, né, muito forte usando esse argumento. Eu vou mostrar aqui o que é que o Dante chamou a atenção.
Aqui, então estamos aí no capítulo 13, né, de Escorregador de Gelo. E aí, a parte que descreve os apitos, né, é essa parte aqui. As duas mulheres de cara branca suspiraram, mas foram pegar a panela como se fossem duas cozinheiras retirando algum prato do forno e não empregadas vilanescas encarregadas de trazer uma prisioneira até o chefe dos vilões. Nesse meio tempo, os dois visitantes sinistros enfiaram a mão dentro do colarinho da camisa e puxaram alguma coisa que traziam pendurada no pescoço. Violet e Klaus se surpreenderam ao ver dois reluzentes apitos de prata parecidos com o que Olaf usara para se disfarçar de treinador na escola preparatória para o Frog. Então, apesar dos apitos, né, não serem apitos, digamos assim, apitos especiais, eram apitos de prata. Tanto não eram tão especiais assim que a comparação é feita com o apito usado por Olaf pro Frog Prep, né? E aí, então ele disse, olha, se fosse um grande mistério envolvendo esses apitos, é bem provável que seria dado aí algum tipo de adjetivo a esses apitos. Mais do que isso, o som dos apitos poderia, né, se essa fosse a intenção, ser semelhante ao som das aves, mas não é o caso. Aqui, ó, a continuação. Vejam só isso, voluntários, disse o homem sinistro com uma voz rouca, e os dois vilões sopraram os respectivos apitos. Sobre as cabeças das crianças ouviu-se um enorme ruído farfalhante, como se as correntezas de ar das montanhas de mão morta estivessem tão assustadas com as pessoas sinistras quanto os jovens. E de repente tudo ficou muito escuro, como se também o sol da manhã tivesse colocado uma máscara. Então, não foi dito aí, né, nenhuma descrição a respeito do som do apito. Que se o apito em si tivesse algum tipo de propriedade, que seria como uma referência ao que ia acontecer depois dentro com respeito ao açucareiro, é evidente que Daniel Handler ia colocar algum detalhe no som do apito. Né? Ele ia dizer assim, algo como o som do apito parecia o gargalhar de uma águia, né? Mas não foi o caso. Né? O apito produzia um som comum, né, de apito. Né? Então, isso realmente dá um downgrade bastante grande aí na teoria do apito. Né? Um outro detalhe importante é a respeito do que é dito sobre as consequências do açucareiro. Como eu falei na minha no outro vídeo sobre essa teoria, é explicado que os inimigos de CSC terem o açucareiro em mãos colocaria a situação da humanidade em algo tão ruim quanto se eles tivessem em mãos o Mistério Medusóide. O Mistério Medusóide é uma arma de destruição em massa, né? O grande desconhecido, ainda que tenha o poder de matar pessoas, né? Seja como se fosse um grande titã, fazendo referência aí ao Monsterverse que está se aproximando, ainda assim não causaria um estrago tão ruim quanto o Mistério Medusóide. Nós vemos o que o Mistério Medusóide pode fazer quando pensamos, por exemplo, na pandemia aí do coronavírus, né? Um agente biológico que se espalha de uma pessoa para outra, causando morte para onde quer que ele vá, é realmente um cenário extremamente ruim. Pior do que você controlar um animal gigantesco em forma de ponto de interrogação. Muitíssimas vezes pior. Na verdade, é possível destruir a inteira raça humana por meio do Mistério Medusóide. É só fazer ataques coordenados em cidades grandes. E aí a sociedade como a conhecemos é dizimada, né? Em poucos dias. Mas não é o caso se você simplesmente controlasse um animal gigantesco, né?
nem chegaria aos pés disso. Então, Jota, o que é que pode ser aí o que tem dentro do açucareiro? Vamos aí para minhas outras duas teorias. Uma delas é boa, mas falha em um aspecto similar ao que eu acabei de falar. A outra teoria não tem falhas conhecidas, né? Não tem falhas conhecidas. E eu acho que é realmente o mais próximo que podemos chegar a respeito sobre o que tem dentro do açucareiro, né? Então, não tem falhas conhecidas. Aí você fala, Jota, então por que você não está tão animado? É porque, assim, tudo faz tão sentido, mas tanto sentido, que até perde um pouco da graça, né? Você fala assim, poxa, finalmente descobri o que tem no açucareiro. Eu preferia quando eu não sabia. Eu estou me sentindo dessa forma, né? Sabe, você realmente descobriu e aí a sua curiosidade, né, finalmente foi satisfeita. Por isso eu dou um alerta aqui, né? Se você realmente quer saber o que tem dentro do açucareiro, não foi confirmado por Daniel Renda, né? Não foi. Mas é tão lógico, né? E relativamente tão simples. E realmente não tem nenhum contra-argumento, né, que possa dizer que está errado, e tem até evidência de que está certo. Se você não quer passar pela sensação de dizer, então é isso, é melhor não continuar assistindo esse vídeo, porque você tem que pensar no seguinte: foi bom o fato de que a série Desventuras em Série deu uma resposta não satisfatória para o que tem no açucareiro. Foi ótimo, porque as discussões continuaram, né? Então, teve pessoas que discordaram, teve pessoas que concordaram, mas mesmo as pessoas que concordaram ficaram com a pulga atrás da orelha. Ela pode até não dizer isso, né? Não, ela vai dizer assim, dentro do açucareiro tem açúcar, né? E aí vai dar como assunto por enterrado, mas no íntimo ela sabe que isso não faz sentido, né? Se a pessoa lê os livros, ela sabe que isso não faz sentido. E fica essa angústia eterna dentro dela, que é uma coisa boa. Mas depois que você assistir esse vídeo aqui, isso vai sumir, né? Sumiu em mim. E aí eu tô um pouco decepcionado comigo mesmo, porque eu tipo abri o açucareiro e olhei o que tinha dentro. Fiz que nem o Quigley, né? No- Na série de Aventuras em Série, né? Só que em vez de vir uma interrogação na minha mente, né? Eu disse, então é isso, né? É um pouco frustrante. É anos de você tentar descobrir uma coisa e quando você realmente descobre, né? Você fica um pouco decepcionado, né? Mas se você realmente ainda quer continuar, vamos continuar. Vamos continuar. Então vamos para a segunda teoria. A teoria é que dentro do açucareiro tem, prepare-se, um elemento radioativo. Um elemento radioativo. Essa teoria é muito boa e é divertida também. Apesar de eu não achar que seja verdadeira, mas fui eu que fiz. E espero que algumas pessoas concordem com ela, apesar de eu discordar. Não tentem me entender, certo? Porque durante muito tempo foi a minha teoria do açucareiro mais popular. Você deve saber que, na verdade, é a minha teoria do açucareiro mais popular, né? Eu tenho um site aí na internet, o Ricket Strange, onde as pessoas dão like, né, nas teorias que eu faço. E essa teoria a respeito do que eu vou falar, né, do elemento radioativo, ela fez muito sentido na cabeça de muita gente. Eu deixei de publicar vídeos aqui no YouTube, mas continuei publicando em inglês. E teve pessoas que me agradeceram, né, por eu ter publicado isso. E elas ficaram super satisfeitas com isso. E, e por que essa satisfação toda? Porque é uma boa teoria sobre o açucareiro, é aquela que faz sentido, você concorda com ela, mas você fica lá no finalzinho com angústia se perguntando, mas será que é isso mesmo, né? Essa é uma teoria perfeita, porque você ainda gosta do assunto, né? É diferente da última teoria, a última teoria que eu vou falar daqui a pouco, ela te satisfaz totalmente.
Totalmente. Se faz tanto que você acha que é um assunto chato, né? Aí você começa, poxa, eu preferia não saber. Mas você já entendeu. Então, vamos para a teoria de que dentro do açucareiro tem um elemento radioativo, né? Um elemento radioativo. Por que eu digo isso? Por causa da reunião que há do comitê de construção lá no comitê de construção na autobiografia não autorizada. Eu vou mostrar para vocês essa reunião e um detalhe importante: quando você junta isso com algo que Esme falou, tudo parece fazer sentido, né? Tudo parece fazer sentido. Eu vou explicar para vocês. Então essa teoria tem como base o que está escrito aí na autobiografia não autorizada de Lemony-Snicket, capítulo 3, que tem esse tema aí. Por que esse edifício foi abandonado? O tema original era por que o Conde Olaf tem um olho tatuado no tornozelo, né? E aí essa é a parte principal do capítulo, é a reunião do comitê de construção. Então a lista de voluntários, todos identificados apenas pelas suas iniciais, participavam dessa reunião de comitê de construção, até que em algum momento eles começaram a perceber que existia um traidor entre eles. E do nada entra dois personagens novos, um identificado como O e outro identificado como E, né? Então, O e E com toda certeza são Olaf e Esme Squall, né? E aí, o que é que aconteceu com Olaf e Esme Squall? Vamos lá para vocês entenderem essa teoria. Então, aqui. Os dois personagens entraram, Esme entrou dando risada, e aí O disse: sem dúvida, senhoras e senhores, talvez alguém aqui nesta sala os tenha traído. M disse: ó, aí K, e também, ou melhor, e também E, nenhum de vocês estava lá atrás no teatro de fantoches. E ó, nenhum de vocês é bem-vindo nessa reunião. Ó, na verdade, prefiro ser chamado de T. M, não vamos chamá-lo de coisa nenhuma. Por favor, saiam agora. E nós não vamos a lugar algum, seus tolos. Ó, note, deem uma olhada nisso. Gritos sufocados de um bocado de gente. Ó Deus! Ponha isso de volta na caixa imediatamente. Amy falou. Ó disse, mas não antes de comunicar as seguintes exigências. E aí a reunião tem a ata da reunião é encerrada, porque metade foi colocada no livro, né, Ivan Lacrimoso, entre páginas 302 e 303. Mas o detalhe importante é o pedido que M faz para O. Ponha isso de volta na caixa imediatamente. Então isso quer dizer que Olaf pegou o que tinha naquela caixa e exibiu a todos. E aí Olaf, ou melhor, M falou, ponha isso de volta. Só que Olaf não colocou de volta, ele disse, não antes de comunicar as seguintes exigências. Então, seja lá o que for que tinha dentro daquela caixa, era algo que a caixa protegia, né? E que no momento que foi tirado da caixa, isso deixou de proteger. Então, eu deduzi o seguinte, olha, dentro dessa caixa havia um elemento radioativo e a caixa em si servia como uma caixa de blindagem da radiação. Isso faz muito sentido, na verdade, né? Então, enquanto aquele elemento radioativo estivesse dentro da caixa, estava protegido. Mas, como estava fora, Olaf estava ameaçando todos com aquela pedra radioativa, né? Aquela pedra radioativa. Mas você pergunta, poderia ser Micélio Medusoide? Não.
Por que não? Porque o micélio medusoide precisa, para proteger todos, estar em uma caixa hermeticamente fechada. Não parecia ser esse o caso, né? Além disso, se Olaf pegasse, ele estaria se contaminando, né? Então, é claro que com o elemento radioativo, mas a morte não é tão rápida, né? Em geral, pode demorar dias, depende da dose, né, que a pessoa tome, né, do elemento radioativo. E então ele tipo assumiu o risco de estar tomando ali uma dose radioativa, mas ele, né, simplesmente guardou depois em algum momento, né, dentro da caixa, estava sob o poder dele a caixa com elemento radioativo. Então eu também somei um mais um. Então, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: Olaf conseguiu esse elemento radioativo e depois Esme encontrou um recipiente bonito e seguro para proteger o elemento radioativo. Isso parece fazer muito sentido com a descrição que Esme fala sobre o que tem dentro do açucareiro. E Esme sabe o que tem dentro do açucareiro, isso é importante, né? Vou mostrar para vocês agora lá em O Penúltimo Perigo, como Esme descreveu o que havia dentro do açucareiro. Então Esme falou as seguintes palavras para Dale. Então você sabe tudo a respeito do açucareiro, disse Esme, e do que está dentro dele. Você sabe como aquela coisa era importante e quantas vidas foram perdidas na missão de achá-lo. Você sabe como foi difícil encontrar um recipiente que pudesse contê-lo de modo a protegê-lo e mantê-lo seguro e atraente. Você sabe o que ele significa para os Baudelaire e o que ele significa para os Nietzsche. Ela deu um passo para mais perto de Dale e esticou uma unha prateada. A que tinha a forma de S, até quase cutucar seu olho. E você sabe, disse uma voz terrível, que ele é meu. Né? Então, em inglês, e as teorias que eu faço levam em conta o texto em inglês, né? Essa frase de Esme, você sabe como aquela coisa era importante, quantas vidas foram perdidas na missão de achá-lo. Você sabe como foi difícil encontrar um recipiente. Lá tem escrito, né? Safe and beautiful, algo assim. O que quer dizer um recipiente seguro e bonito, né? Pra... Aí a pergunta é: por que o recipiente precisava ser seguro? Então a ideia que foi escolhida em inglês originalmente é ela ambígua, né? Em português não é tão ambígua assim. Quando foi traduzido, foi dada a ideia de que o recipiente devia manter o objeto dentro dele seguro, né? Para mantê-lo seguro, manter o objeto dentro dele seguro. Mas a ideia em inglês original, além dessa ideia, é uma opção, também passa a ideia de que o recipiente em si deveria ser seguro para proteger o ambiente do que está lá dentro. E eu me apeguei a essa ideia ao fazer a teoria de que dentro tinha um objeto radioativo. Tanto é assim, aí eu conectei com aquela reunião lá a reunião lá do comitê de construção. Então, assim como aquela caixa mantinha o objeto radioativo seguro, né, porque era uma caixa de contenção, da mesma forma, o açucareiro mantinha a radiação emitida pelo elemento radioativo lá dentro seguro, né, segura. E Esme foi responsável por encontrar esse açucareiro, provavelmente de chumbo, né, dentro dele ali. É interessante que o peso do açucareiro pode ter sido um fator decisivo para ele ter parado na Gruta Gorgônia. Segundo Dale, ele e a sua ajudante, certamente Kitty, jogaram várias coisas. Da janela do quartel-general. E essas coisas foram parar em um local seguro.
né? Porque foram transportadas pelo arroio Namorado, depois pelo mar, e até chegar em um local seguro, previamente determinado pelas correntezas. Eles já sabiam onde é que ia chegar essas coisas, mas o açucareiro não. Alguém jogou o açucareiro da janela do quartel-general e ele acabou parando na Gruta Gorgônia, provavelmente porque ele era algo mais denso, né, do que as outras coisas. E o chumbo, como um material de contenção, explicaria por que, que o açucareiro parou na Gruta Gorgônia, enquanto as outras coisas pararam em um local seguro, né? Então tudo mais começava a se encaixar. Em português a ideia ainda continua na palavra contê-lo, né? Você sabe como foi difícil encontrar um recipiente que pudesse contê-lo. Em português, conter, né, vem de contenção, já dá justamente a ideia de algo radioativo, contendo algo radioativo, né? Porque não seria difícil encontrar nada que pudesse de fato conter um objeto, seja lá o que for, né? Mas conter no sentido de conter radiação, isso sim foi um desafio para a SME que ela venceu, fazendo de SME aí, né, a responsável por encontrar a caixa de contenção bonita para conseguir conter a radiação do objeto radioativo que estava lá dentro. Na época do comitê de construção, né, na época em que Lehman tinha uns 20 e poucos anos, o Esme ainda não tinha achado o açucareiro, né, em si, não tinha achado um recipiente apropriado para aquele objeto radioativo. Mas na época dos acontecimentos principais de editoras em série, Esme já teria encontrado. Pronto, essa é a teoria. Ah, mas tem contra-argumentos, né? Lá na reunião do comitê de construção é citado o segredo do açucareiro, mas tem um contra-argumento. Eu explicava o seguinte: olha, a própria autobiografia não autorizada cita vários açucareiros. Então, os açucareiros eram um item já utilizado para poder fazer qualquer coisa relacionada provavelmente a disfarces em CSC. Esme só pegou o açucareiro que era dela, que provavelmente era feito de chumbo, e colocou o elemento radioativo que ela tinha de alguma forma sequestrado ou roubado, ou realmente ela foi a responsável por poder guardar aquele elemento radioativo, né? E ela, pronto, ela tinha o poder dessa arma de destruição em massa, né? Um elemento radioativo usado como uma bomba suja, por exemplo, né? E aí poderia manipular outras pessoas, chantagear outras pessoas para fazer aquilo que ela queria que elas fizessem, justamente com uma ideia que ela deu para Olaf usar o micélio medusoide. Então parecia tudo se encaixar, né? Um uso similar ao micélio medusoide, algo usado, né, em destruição em massa, né? Porque o açucareiro, esse elemento radioativo poderia ser usado para fazer bombas atômicas. E tem um detalhe adicional. Ismay disse, ó, você sabe que aquela coisa é importante e quantas vidas foram perdidas na missão de achá-lo. Então, pessoas morreram para poder encontrar aquele elemento radioativo, e isso parece fazer sentido quando você pensa que provavelmente as pessoas estavam em missões dentro de minas desse elemento radioativo. E aí acabaram morrendo por conta da radiação, né? Infelizmente. Então, tudo fechava sentido. E tem mais outro detalhe, um detalhe interessante. O capitão Andarré aparentemente sabe o que tem dentro do açucareiro, né? Ele não gosta de falar sobre isso, mas ele sabe o que tem lá dentro. Por que logo o capitão Andarré saberia disso? E a resposta seria que aquele elemento radioativo estaria intimamente ligado a propulsão do submarino Queequeg. Ou seja, o submarino Queequeg seria um submarino a propulsão nuclear, usando esse elemento radioativo como combustível nuclear do Queequeg. E você pensa, poxa, Jota, você está viajando. Não, não estou viajando tanto assim. Isso é bem evidente
quando você pensa na diferença entre o Carmelita e o Quickie, os dois submarinos. O Carmelita precisa de uma tripulação enorme, porque precisa de força humana para poder, né, fazer com que o submarino navegue embaixo da água. Usa ali pessoas para poder manipular remos para poder ter a propulsão lá do navio, do submarino. Por outro lado, o submarino Quickie é uma inovação tecnológica cujo kit Snicket, né, muito relacionada a toda a família Snicket com o segredo do açucareiro, ela estava relacionada com a construção também do submarino Quickie. E esse submarino tem uma grande diferença ressaltada várias vezes em A Gruta Gorgônia. E eu vou mostrar essa grande diferença. Então, essa diferença é ressaltada logo na apresentação do personagem Capitão da Ré. Olha o que diz. É claro que esse é o meu submarino. Há anos que é o meu submarino. Positivo. Você nunca ouviu falar do Capitão da Ré e o Quickie? Você nunca ouviu falar do submarino Q e a sua tripulação de dois? Então note, tripulação de dois. Isso era algo tão espetacular que chegou a ser um título carregado com orgulho pelo capitão Andaé. O Quickie é um submarino que só precisa de dois tripulantes e um capitão, né? Ele era o capitão e na época a Fiona e o Phil eram os dois tripulantes. Aí você pergunta por que é que o Quickie é tão diferente, não apenas do Carmelita, mas aparentemente diferente de todos os outros submarinos que existem, né? Porque ele tem uma propulsão que não é a base de trabalho humano. Provavelmente, assim como em nosso universo, é uma propulsão à base de um reator nuclear. Um reator nuclear que usa como combustível o mesmo elemento que está dentro do açucareiro, e é por isso que o capitão da Ré sabe o que tem dentro do açucareiro, né? Então isso fecha muito sentido, né? Tudo fecha sentido. E por isso essa teoria ficou tão popular assim. E aí você pergunta, Jota, por que você diz que essa teoria não é verdadeira? Porque, assim como na teoria de o, dentro do açucareiro ter um apito capaz de invocar o grande desconhecido, essa teoria carece de um detalhe importante, né? O detalhe é o seguinte: mesmo um elemento radioativo dentro do açucareiro não causaria um estrago tão grande quanto o micélio medusoide. E isso é ressaltado várias vezes, pelo menos duas vezes, em O Penúltimo Perigo. O que tem dentro do açucareiro traz tanto perigo quanto o micélio medusoide, né? Ou talvez o micélio medusoide só traga um pouco mais de perigo do que o que tem dentro do açucareiro. Mas dentro do açucareiro tem algo realmente muito perigoso. Então, a quantidade de material radioativo dentro do açucareiro, que caberia dentro de um recipiente, né, como um açucareiro, não dá para fazer uma bomba atômica. E ainda que desse, seria só uma bomba atômica. Porque isso nem de longe equivale ao perigo do micélio medusoide. Porque com uma bomba atômica você pode destruir uma cidade, mas com o micélio medusoide você pode destruir a população do planeta todo. O micélio medusoide é extremamente perigoso, é uma pandemia. E sim, é uma das piores cenários que pode existir é o micélio medusoide sendo espalhado por aí. Porque eu me contamino com o micélio medusoide e começo a contaminar outras pessoas. Então, isso realmente é algo fenomenalmente muito ruim.
É difícil encontrar algo tão ruim quanto o mistério medusoide. Muito difícil. Nem mesmo uma bomba atômica se equipara a isso, né? Não se equipara a isso. Então, eu me pus a pensar. O que pode haver, então, dentro do açucareiro? O que pode ter dentro do açucareiro? Não é o mistério medusoide, né? Porque Kitty diz, e Dewey também, que se eles tivessem, o açucareiro estava numa situação tão ruim quanto, ou quase tão ruim quanto, o mistério medusoide. Então não é o próprio mistério medusoide, é algo com potencial destrutivo similar. Então, o que é que tem dentro do açucareiro? Se você realmente não quer saber, e eu recomendo que você não saiba, vá embora, fecha o vídeo aqui, e você vai ter uma vida legal, divertida, sem saber o que realmente tem lá dentro. Mas se você quer ficar totalmente decepcionado com a verdade, continue assistindo. Então a resposta para o que há dentro do açucareiro se encontra no capítulo 6 de O Escorregador de Gelo. Está na carta secreta de Lemony Nicket para sua irmã Kitty. Nessa época, Lemony achava que Kitty ainda estava viva, que ela seria capaz de ler essa carta, né? O Hotel Desenlace havia sido reconstruído lá no universo de Desventuras em Série. E Lemony enviou essa carta escondida para Kitty, sem saber que ela estava morta. Ele só descobriu depois, provavelmente, né, quando Beatrice Júnior se encontrou com ele. Aí ela explicou que a mulher que tinha chegado lá na ilha era Kitty, né, de acordo com os escritos que as crianças deixaram na ilha, né? Lemony soube as informações sobre Desventuras em Série por meio daqueles escritos que estavam no livro Desventuras em Série da ilha, né? Só que aparentemente eles não colocaram o nome de Kitty lá, provavelmente para proteger a identidade de Beatrice Júnior, de qualquer pessoa que chegasse. Então Lemony, durante toda a escrita de Desventuras em Série, achava que Kitty ainda estava viva, né? E mandou mensagens para ela, acreditou que poderia fazer algo para protegê-la, mas não, né? Kitty estava morta. Provavelmente alguém estava se passando por ela, né? Mas a verdadeira Kitty estava morta. Mas Lemony não sabia. Então Lemony escreveu uma carta para Kitty Nicket e escondeu aí em Escorregador do Gelo. Agora note o que ele escreveu. Minha querida irmã, se você estiver lendo isso, eu ainda estou vivo e rumando para o norte para tentar encontrá-la. Caso os órfãos Baudelaire... Ah, isso aí não é... Sinto muito, eu estava na carta errada, né? Estava na carta que Lemony escreveu, um recado, nem uma carta, né? Lá no livro Espetáculo Carnívoro, né? Mas agora sim, estamos no capítulo 6 de O Escorregador de Gelo. Capítulo 5, na verdade. Minha querida irmã, corro grave risco esconder uma carta para você dentro de um livro, mas tenho certeza de que até mesmo as pessoas mais melancólicas e líderes do mundo acham o relato das vidas dos Baudelaire ainda mais miserável do que eu prometera. Portanto, esse livro irá ficar nas prateleiras das livrarias, totalmente ignorado, aguardando que você o abra e encontre essa mensagem. Como precaução, acrescentei ao livro um aviso de que o resto do capítulo contém uma descrição da miserável escalada dos Baudelaire pelo caminho secundário das chamas. Assim, qualquer um que tenha coragem de ler essa descrição deverá também ser valente o bastante para ler esta carta para você. Descobri o paradeiro da prova que irá limpar a minha barra. Uma frase que aqui significa provar às autoridades que foi o Conde Olaf e não eu quem provocou os incêndios. Muitos anos atrás, naquele piquenique, você sugeriu que um aparelho de chá seria um excelente lugar para esconder coisas importantes e pequenas caso algum dia eu viesse a precisar, e você estava correta. Agora note o grande problema que me deixou sem saber algo muito importante a respeito dessa carta. Um problema de tradução do inglês para o português. No inglês,
estava escrito nessa frase aqui. Caso algum dia eu viesse a precisar. Em inglês estava escrito: no caso de um dia escuro. Foi uma tradução não muito boa, que bloqueou de todos nós aqui no Brasil o que havia dentro do açucareiro. Então, de acordo com essas palavras aí, ó, eu vou até corrigir aqui para nunca mais me atrapalhar. Vou colocar entre parênteses aqui, ó. No caso de uma noite, ou melhor, de um dia escuro. Original em inglês, nota de Jean Lúcio. Isso aqui é fundamental para você entender o que há no açucareiro. Pode olhar, eu vou mostrar para você não dizer que eu estou inventando isso. Vou mostrar o original em inglês. Eu tenho esse livro digital em inglês. Eu comprei justamente para mostrar isso, né, para você. Vou mostrar aqui a minha cópia em inglês desse livro. Então tá aqui o mesmo livro, só que agora em inglês, um livro original. Essa parte, ó, Your Suggestion, so many years ago, ou seja, sua sugestão tantos anos atrás, no picnic, at that picnic, that this set, ou seja, um item do conjunto de chá, would be a hand place to hide anything important in small in the event of a dark day. Ou seja, Kitty havia sugerido um item de chá, né, um item do conjunto de chá, o açucareiro com certeza, que poderia esconder algo pequeno e importante no caso de um dark day. O que é um dark day? É um dia sombrio. Essa expressão dark day é usado em inglês para se referir a diversos desastres, incluindo incêndios. Coloque na Wikipedia aí, o dark day. E eu vou colocar aqui para vocês perceberem como essa expressão é usada em inglês. Então, a página da Wikipedia, ó, dia escuro, dark day. O dia escuro, também conhecido como dia escuro da Nova Inglaterra, se refere a um evento ocorrido em 19 de maio de 1780, quando os céus da Nova Inglaterra e de parte do Canadá ficaram demasiadamente escuros, apesar de ser dia. A causa principal para isso pode ter sido uma combinação de fumaça de incêndios florestais, uma espessa neblina e céu encoberto. Então, o dia escuro, The Dark Day, em nosso universo foi causado por incêndios. Essa expressão também é usada para se referir a enchentes, se referir a diversos acontecimentos, desastres naturais que realmente podem causar grandes estragos. O dia escuro, né? O dia escuro. Então, o açucareiro servia para proteger alguma coisa pequena e importante no caso de um dia escuro. E aí tudo começa a fazer sentido. Tudo começa a fazer sentido. Dentro do açucareiro tem algo pequeno e importante. Mas o capitão André deu detalhes adicionais sobre o que tem dentro do açucareiro. E eu vou mostrar para você esses detalhes adicionais muitíssimos importantes. Já coloque em mente de que o açucareiro serve para proteger algo pequeno e importante no caso de um dia escuro, que pode ser um enchente, que pode ser um incêndio, provavelmente um incêndio. O açucareiro serve de proteção, ou seja, aquelas palavras lá de Esme foram traduzidas corretamente em português. O açucareiro serve para conter e proteger o conteúdo, né, do que tem lá dentro. Aí, vamos voltar agora para o Capitão André. Então, estamos aqui na Gruta Gorgônia. Aí veja a conversa entre Fiona e Klaus. Mas o que há de tão importante nesse açucareiro? Perguntou Klaus. Fiona suspirou de novo e piscou várias vezes por trás dos óculos triangulares.
Parecia tão triste que o Baudelaire do meio quase desejou não ter perguntado. Não sei, disse ela. Ele não quer me contar. Por que não? Perguntou Sunny. Ele disse que era melhor não saber, disse Fiona. Acho que isso também é enorme, um enorme segredo. Ele disse que pessoas foram destruídas por saber segredos tão enormes e que não queria que ocorresse esse tipo de perigo. Então note, ó, de acordo com Fiona, o capitão da Ré disse que havia segredos enormes dentro do açucareiro. Segredos no plural e não um segredo só, segredos enormes dentro do açucareiro. Aí você pensa, lá na carta de Kitty, para Kitty, Lemony disse que, em outras palavras, dentro do açucareiro tinha informação que poderia limpar a barra dele, poderia inocentá-lo. Só que você pensa, mas uma informação que pode inocentar Lemony Snicket não é algo tão ruim quanto a, o mistério medusoide. Não, nem de longe chega tão perto de algo tão ruim assim. Mas junte isso aí, ó. Dentro do açucareiro tem algo pequeno que precisa ser protegido de um dia escuro. De acordo com Lemony Snicket, uma das coisas que tem lá dentro é informação que poderia inocentá-lo. De acordo com o capitão Andaré, dentro do açucareiro tem segredos enormes que poderiam colocar alguém em perigo. E o capitão Andaré não falou isso só uma vez, né? Vou mostrar aqui outras vezes que ele falou sobre isso. Também em Gruta Gorgônia, o capitão Andaré disse: Eu não quero que você entenda, disse o capitão, passando o braço em volta dela. É por isso que não contei a você por que o açucareiro é tão especialmente crucial. Certos segredos neste mundo são terríveis demais para que gente jovem os conheça, mesmo quando esses segredos vão chegando cada vez mais perto. Então, novamente, o capitão da Ré disse: dentro do açucareiro há segredos. Segredos. Aí você pensa: então, dentro do açucareiro tem algo pequeno que precisa ser protegido pelo açucareiro de um dia escuro, né, uma enchente ou um incêndio, e tem informação que poderia inocentar Lemony Snicket, mas não contém apenas isso, contém também segredos no plural. Você já está entendendo o que eu estou querendo dizer? Dentro do açucareiro há um dispositivo pequeno capaz de conter informação. E quais são essas informações? São várias. Entre essas informações, há a informação de que Lemony Snicket é inocente, né? Mas não tem só isso, tem vários segredos também lá dentro. E aí você pensa, começa tudo a fazer sentido. Você diz assim: dentro do açucareiro há uma espécie de biblioteca. Uma biblioteca capaz de conter muitos segredos. Não qualquer segredo, os mais importantes segredos. Tanto é assim que o capitão da Ré falou que esses segredos tinham um potencial destrutivo muito grande. Tanto é assim que Lemony falou que o açucareiro era ideal para proteger no caso de um dia escuro. Aí você pensa, pronto, se acontecesse um incêndio e as bibliotecas de CSC fossem todas destruídas, ainda havia um local seguro com todas as informações dessas bibliotecas, as mais importantes, em um local pequeno e protegido, o açucareiro. Então, dentro do açucareiro tem toda uma biblioteca. Mas, Jota, como é que uma biblioteca pode caber dentro de um açucareiro? É simples. É só ser uma biblioteca digital. Pense, quanta informação cabe dentro do SD card, né? Do cartão de memória que está em seu celular nesse momento. Se você tiver um celular e se tiver cartão de memória nele. Cabe muita informação. Cabe centenas, milhares de livros dentro de um SD card. Dentro de um pendrive da mesma forma. Ou seja,
dentro do açucareiro tem toda uma biblioteca digital. No universo de Nemusnikt há várias bibliotecas, né? O Daniel Handler imaginou diferentes tipos de biblioteca e faltava a biblioteca digital. E ela está dentro do açucareiro, E eu posso dizer, há evidências no livro O Fim de que é justamente isso. Dentro do açucareiro há uma biblioteca. Vou mostrar para você isso em O Fim. Aqui estamos no livro O Fim. O uso mais comum da palavra biblioteca, é claro, refere-se a uma coleção de livros e documentos, tais como as bibliotecas que os Baudelaire encontraram durante suas viagens e desventuras, desde a biblioteca legal da juíza Strauss até o Hotel Desenlace, que era em si uma enorme biblioteca, como revelou-se com outra biblioteca escondida por perto. Então essa frase aí, ó, o Hotel Desenlace era em si uma enorme biblioteca revelou-se outra biblioteca escondida por perto. Então você pensa, o Hotel Desenlace era uma biblioteca? Você deve se lembrar que o verdadeiro Hotel Desenlace era uma biblioteca, né? Que era a biblioteca submarina. O Hotel Desenlace, onde as pessoas dormiam, na verdade não era chamada de Hotel Desenlace, era o nome Desenlace invertido, né? Onde tinha a expressão Hotel Desenlace, era dentro da água. E ali é que era uma biblioteca. Então, quando você fala assim, o Hotel Desenlace era uma enorme biblioteca, né? Então estava se referindo à biblioteca de fato, a biblioteca submarina, que era o verdadeiro Hotel Desenlace. E aí é dito, Lemony disse, revelou-se outra biblioteca escondida por perto. Qual era essa biblioteca escondida por perto? Se o Hotel Desenlace já era a biblioteca que estava submersa, a biblioteca escondida por perto não era esse Hotel Desenlace, né? Era outra coisa. Era o açucareiro, na verdade, era o que tinha dentro do açucareiro. O objeto, digamos, vamos colocar um pendrive, que estava dentro do açucareiro, era a biblioteca que estava escondida, tanto pelo açucareiro, tanto pelo fato de que ninguém sabia onde o açucareiro estava, a não ser poucas pessoas, né? E de fato estava escondido. Então Lemony queria encontrar a biblioteca secreta dentro do açucareiro para encontrar a informação que iria inocentá-lo, informação digital, e então ele poderia ficar livre. É simples assim. Uma biblioteca dentro de açucareiro. Ah, mas Jota, não tem informação digital no universo de Aventuras de Série. Claro que tem. Temos pelo menos 2 momentos aí, 3, que mostra que tem informação digital. Temos o computador da Prufrock Prep, citado tanto no livro lá, a Academia, né, Austéria, o Inferno no Colégio Interno, tanto citado no livro Autobiografia, né, de Lemony. Nós também temos, naquele momento em que as crianças se perderam em uma estação de trem, é dito que um técnico de computador ajudou elas a encontrar os pais. Então, havia técnicos de computador, então havia computadores no universo das Aventuras em Série. Também na mercearia Última Chance, né, havia fibra ótica sendo vendida. Fibra ótica transporta a informação digital. Então, dentro do universo de Aventuras em Série, há informação digital. E dentro do açucareiro, há uma biblioteca digital. E essa biblioteca digital contém muitos dos segredos de CSC. Esses segredos, aí sim começa a fazer sentido. Esses segredos, informação na mão de pessoas erradas, poderia fazer com que essas pessoas tivessem tanto poder que elas poderiam causar um problema similar ao espalhamento, né, da pandemia causada pelo micélio medusoide. Porque os segredos de CSC são realmente muito perigosos, estando nas mãos erradas. O micélio medusoide sendo um desses segredos, inclusive.
Mas pode ter vários outros, vários outros. Imagina que dentro da informação que tem lá do pendrive, há informação de outro fungo mortal, né? Onde é que ele cresce, como cultivá-lo. Com essa informação, basta chegar lá e fazer isso e temos outro problema causado por um fungo similar, ou pode ser uma bactéria, ou pode ser justamente como produzir bombas atômicas. A informação que tem nesse pendrive, vamos colocar assim, de fato é muito perigosa e nas mãos erradas poderiam causar um estrago similar ao próprio micélio medusoide, né? E é isso, tudo se encaixa e se encaixa tão bem que é até frustrante dentro da do tem pessoas que falam, tem um gravador lá dentro. Não é só um gravador, né? Porque um gravador apenas não causaria tanto estrago quanto o micélio medusoide. Mas uma biblioteca digital, sim, poderia causar um estrago similar ao micélio medusoide. Então, é isso. É isso. Se você sabe algum contra-argumento que poderia derrubar essa teoria, por favor, me ajude e derrube-a. Porque no momento eu estou decepcionado em descobrir que é isso, né? Porque, e agora? O que é que eu vou fazer? O segredo do açucareiro era o que realmente sempre foi a força motriz de todos os teóricos. Mas e agora que eu abri o açucareiro para todos, né? O que é que vamos fazer com as teorias de desventuras em série? Não sei. Me ajude e contra-argumente aí nos comentários. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Sinto muito por você se você chegou até aqui por vários motivos. Então, seja mal-vindo, voluntário e voluntária. Eu sou o Jota e você está no lugar errado. Este é o canal Beatriz Está Viva.